Olá, sabes o que é a astrologia vibracional? Bem-vindos ao nosso canal AstroUp e este vai ser o nosso primeiro vídeo. Sou o Nelson Ramos e vou apresentar-vos esta espantosa abordagem astrológica. Espero que no fim desta curta apresentação possam estar um pouco mais esclarecidos sobre, afinal, o que é a astrologia vibracional. Neste vídeo vamos abordar brevemente as origens desta nova abordagem, no que é que consiste a astrologia vibracional, com alguns exemplos práticos, e no final refiro a algumas fontes úteis de informação que pode ser encontrada online. Muito bem, o fundador da astrologia vibracional é Santino Mancuso, também conhecido como David Cochrane. Ele é astrólogo desde 1972, por isso está há mais de 50 anos nesta área. Ele é também programador de software, de um conhecido software de astrologia, e desde há alguns anos esta parte tem-se dedicado à investigação nesta mesma área da astrologia vibracional. Ele tem vários livros publicados, tal como estes que são apresentados, Vibrational Astrology, e também, mais recentemente, um estudo aplicado à, à bipolaridade, e no qual alguns métodos que são estatísticos e com uma abordagem mais científica são aplicados para encontrar os marcadores astrológicos que estão associados a esta condição psicológica. Ele tem também um canal bastante, com bastante conteúdo astrológico, não somente com a astrologia vibracional, mas outro conteúdo também interessante e conta já com mais de 700 vídeos sobre esta matéria e que vale a pena visitar. No final, eu irei indicar qual é o canal do Santino Mancuso. Ora, a astrologia vibracional tem como base uma proposta de John Hadley que ele chamou astrologia harmónica. Ele publicou o livro Harmonics in Astrology em 1976, onde explica qual é que é a metodologia, quais é que são as fundamentações para este novo sistema, e esse sistema assenta num princípio de ressonância, que pode ser comparado às próprias tonalidades musicais. A abordagem de John Hadley relaciona aquilo que são os princípios das ondas sinusoidais com aspectos astrológicos, e é um livro que vale a pena ler para perceber quais é que são as fundamentações, quais é que são as razões que John Hadley encontrou e que estabeleceu paralelismos muitíssimo importantes com a astrologia. Portanto, muito sucintamente, existem três conceitos relacionados às ondas, um, e que são o comprimento de onda, a amplitude e a fase. Portanto, o comprimento de onda dizem respeito à frequência dessa onda num determinado período ou numa determinada distância. Um, e nós temos essa percepção ao diferenciar aquilo que são sons graves e agudos. Portanto, podemos ver no gráfico, portanto, com o círculo, que nos dá já uma certa pista de como é que a astrologia se relaciona. Por isso pode ser traduzida uma onda naquilo que é um movimento circular. Abaixo também podemos verificar aquilo que são as fases, portanto, o desfazamento das ondas. E, portanto, a harmonia é encontrada quando as ondas sobrepostas obedecem a uma mesma fase. E, por isso, o som será mais harmonioso. O que também existe é a amplitude, que mede o quanto sobe ou desce em relação à média dessa mesma onda. Uh, se uma corda de um instrumento musical for tocada ao de leve, essa amplitude vai ser inferior, portanto o som poderá ser mais baixo. Um, e isto tem ligações àquilo que
que a astrologia se dedica, como foi estudado por John Hadley e foi estudado ao longo também da história, mas mais recentemente com outros estudos do poder computacional. Portanto, aquilo que nós poderemos considerar é que existem as séries harmónicas que são representadas por este esquema, no qual temos a onda fundamental na parte de cima e depois temos todas as ondas abaixo que são harmoniosas, portanto, porque estão dentro da fase da onda fundamental. Todas as outras são múltiplos inteiros desta mesma frequência. Este já foi um fenómeno observado por Pitágoras, que verificou que quando colocava uma corda em vibração, ela não vibrava apenas na extensão total dessa corda, mas ela tinha uma série de nós que se dividiam depois em secções menores, que são tecnicamente chamados ventres, que vibram em frequências mais altas do que aquela que é a frequência da onda fundamental, portanto, a primeira. Portanto, elas vão, quanto maior a frequência, hum, quanto mais ela vibra, maior vai ser a sua frequência. Isto deu o fundamento para que os antigos filósofos e muitos outros construíssem aquilo que é o que se chamou do conceito da música das esferas, ou a harmonia das esferas, ou a música universal. Na Grécia Antiga, sugere-se isto há 2500 anos atrás, que existe uma harmonia divina e matemática entre o macrocosmo e o microcosmos. Os pitagóricos acreditavam que todas as coisas eram mensuráveis e que todos os elementos do universo se relacionavam entre si em proporções numéricas. Isto segundo Gunther Begels. O que eles conheciam na altura do sistema solar eram os 5 planetas: Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte. Ahm, Portanto, o que eles conheciam ahm, na altura eram os 5 planetas, ahm, mais o Sol e a Lua. Como o sistema usado na altura era o geocêntrico, não se conhecia ainda a cosmologia do sistema solar e do universo, por isso, do ponto de vista do, do observador, eh, a Terra estava no centro do que acontecia no universo. E, por isso, havendo esse paralelismo das 5 planetas, mais o Sol e a Lua, e as 7 notas musicais, observou-se um paralelismo entre as relações das notas musicais e as relações dos planetas. As velocidades dos planetas teriam uma relação entre si proporcional, idêntica ao que as notas musicais tinham entre elas. E por isso estabeleceu-se uma correspondência entre as notas musicais e os planetas. O Dó seria Júpiter, o Ré seria Marte, o Mi seria o Sol, Mercúrio, o Fá, o planeta Vênus seria a nota Sol, a Lua seria o Lá e o Saturno seria o Si. Este conceito da música das esferas ou da harmonia das esferas foi explorado, foi debatido, foi aprofundado, foi expandido com, com grandes nomes da história da humanidade, como Aristóteles, que é o Roger Bacon, Copérnico, o próprio Leonardo da Vinci. Kepler, vamos ver mais à frente, que foi importantíssimo nesta ligação feita à astrologia, o próprio Isaac Newton, William Herschel, Immanuel Kant. E o conceito foi usado para múltiplas vertentes do conhecimento humano, conhecimento matemático, filosófico, artístico, etc. Ora, Johann Kepler dedicou-se bastante à astrologia harmónica, e conhecido
a sua influência que teve na astronomia ou, na astrologia, ele era um astrólogo. hum, Ele tem 2 livros que são muitíssimo importantes, A Harmonia do Mundo, Harmonices Mundi, e O Mistério Sagrado do Cosmos, Mysterium Cosmographicum. E o trabalho de Kepler foi, hum, estabelecer uma relação entre os modelos geométricos e os movimentos planetários. Ele tentou numa primeira fase, compreender como é que os poliedros, portanto as formas, também chamados os sólidos platónicos, como é que essa estrutura, se encaixava na nossa cosmologia da altura. Hum, Este trabalho, embora não pudesse ter sido aplicado de uma maneira perfeita como Kepler, pretendia numa primeira abordagem, viria a conduzir às 3 leis do movimento dos planetas em 1609, com a sua publicação Astronomia Nova, hã, em que aí estabelece, ah, como é que os planetas se moviam em torno do Sol e dando substância à abordagem heliocêntrica, ao sistema heliocêntrico tal como nós conhecemos hoje em dia, que é o sistema verdadeiro da estrutura, do universo e do nosso sistema solar. Por isso, traduzindo isto, as formas com as quais ele trabalhou foram os sólidos platónicos, portanto, que têm um entendimento também filosófico, hum, do que é a estrutura do universo. Eles são conhecidos desde a antiguidade e foram muito estudados, especialmente na filosofia, para entender, no fundo, a realidade e aquilo que está ao redor da existência. Platão, associou cada um destas formas geométricas perfeitas a cada um dos elementos. E, portanto, para o fogo teríamos o tetaedro com 4 faces, a terra seria o cubo com 6 faces, o ar seria o octaedro com 8 faces e a água seria o icosaedro com 20 faces. Ora, existia um quinto elemento, a quinta essência, hum, que estaria associado a um outro sólido, hum, que iria unificar os 4 elementos ou que estarão associados aos outros 4 sólidos e, portanto, estará associado ao éter. Portanto, sobre o éter, Platão disse: Deus usou para organizar as constelações do céu inteiro. Podemos estabelecer já aqui um paralelismo com os 12 signos, as 12 faces do éter, e, portanto, toda essa construção, hum, que estruturalmente nós observamos e trabalhamos com a astrologia, embora não seja a única forma de o ver, mas é comumente aceito que os signos, de facto, têm uma evidência e têm uma correspondência quanto àquilo que se passa na natureza. Ora, podemos também falar um pouco desta correspondência, do que eu estava neste momento a dizer. Do lado direito nós temos o zodíaco e temos também aquilo que nos círculos musicais são já conhecidos, portanto o ciclo das quintas, que está dividido por 12, não pelas 7 notas musicais, mas por 12 notas musicais. E podemos considerar que existe de facto essa ligação. Ora, na prática, nós temos o zodíaco com as 12 secções aos quais nós chamamos de signos, que serão conhecidos por todos aqueles que se interessam pela astrologia ocidental,
Existem outras formas de astrologia, mas a ocidental, caracteriza essas 12 secções, hum, do céu, em signos que se identificam com aquilo que são os símbolos do zodíaco, mas no fundo nós temos um círculo. E um círculo tem foi convencionado que teria um número de graus. Por isso, quantos graus tem uma circunferência? Isso acaba por ser uma resposta muito fácil hum, que nós aprendemos muito cedo na escola. Hum, e, portanto, toda a gente sabe que são 370 graus. E isto é importante para compreendermos como é que a astrologia vibracional funciona. E como é que pode ser calculado, embora hoje em dia já não seja necessário proceder a cálculos, mas de uma maneira intuitiva, até para percebermos o que é que na astrologia vibracional, nos seus mapas, o que é que eles nos mostram, perceber o que é que está por baixo das posições dos planetas em cada uma das vibrações. Portanto, na vibração 1, vamos imaginar que temos o Sol e a Lua e que estão em oposição. O Sol estaria ali nos 0 graus de Capricórnio e a Lua nos 0 graus de Caranguejo. Se virmos em graus no círculo, facilmente percebemos que o Sol está nos 270 graus, ao passo que a Lua está nos 90 graus. Todos sabemos que os 0 graus começam em Áries ou em Carneiro, e portanto ali do lado esquerdo, e portanto o sistema de contagem é anti-horário e, e podemos então perceber que a Lua encontra-se nos 90 graus e o Sol encontra-se nos 270. Eles estabelecem nestas posições, seria aquilo que nós conhecemos bem numa oposição. Estão em extremos opostos, nas suas posições do zodíaco, um, e é relativamente fácil de entendermos que se encontra em oposição, tal como o símbolo mostra ali. Ora, na vibração 2, e este é um conceito que diz respeito à astrologia harmónica, também astrologia vibracional, que se baseia na astrologia harmónica, existe a vibração 2. E a vibração 2 vai dividir o círculo em dois. É tão simples quanto isto. Dividindo o círculo em dois, temos duas porções de 180 graus. Ora, para isto, significa que os dois planetas vão ter de caber dentro desta nova, desta nova gama 180 graus. Metade do círculo seria um hemisfério. Mas, para uma questão de eh, utilização, mantendo mesmo o círculo, nós podemos recalcular e reposicionar os planetas para que consigamos ver quais é que são as relações estabelecidas entre eles. Por isso, teríamos de recalcular e reposicionar para a vibração 2. O mapa vibracional 2, iríamos multiplicar, e esta é um dos primeiros conceitos, se nós dividimos a circunferência por 2, mas se queremos manter o esquema nos 360 graus, nós vamos ter de multiplicar proporcionalmente pelo número de vibração que nós pretendemos analisar, neste caso 2. Por isso iríamos multiplicar por 2 vezes aquilo que é a posição da Lua. E, como é bastante fácil, se ela estiver nos 90 graus, se multiplicarmos por 2, ele vai estar nos 180 graus. Portanto, iríamos colocar ali, exatamente nos 180 graus do mapa vibracional número 2. Ora, o Sol está nos 270 graus. E nos 270 graus, ele vai ter, multiplicando os 270 graus também por 2, ele vai dar um número bastante maior do que o limite do círculo. Ou seja,
270 graus vezes 2 vai ser 540 graus. Portanto, nós para colocarmos dentro dos 360 graus vamos ter de fazer uma redução. Reduzindo 360 graus aos 540, vamos ter 180 graus. Ora, nós já vimos estes 180 graus anteriormente, o que significa que no mapa vibracional 2, o Sol vai estar conjunto à Lua. Portanto, é significativo que na vibração 2, que tem um determinado significado, nós não vamos abordar neste vídeo, mas vamos a ressignificar o que é que numa oposição da vibração 1, que é o mapa natal, o que é que na vibração 2 isto corresponde numa conjunção. E todos sabemos que, pelo menos para quem estiver dentro da linguagem astrológica, que uma oposição não é uma conjunção. Mas nós também não estamos a dizer que o seja. Nós estamos a dizer que a vibração 2, estes dois planetas que estão opostos na vibração 1, ou seja, no mapa natal, são conjuntos na vibração 2. Ora, vamos dar aqui mais um exemplo. Eu creio que o exemplo anterior é relativamente simples, mas como se trata de um conceito relativamente diferente, vamos pegar outro exemplo. E neste caso, vamos ter três planetas. Nós não temos apenas dois planetas na análise astrológica e, portanto, vamos adicionar aqui o Mercúrio. E vamos imaginar que desta vez nós vamos ter a Lua nos 0 graus de Escorpião, ou seja, 210 graus, que o Sol estará nos 0 graus de Peixes, ou seja, 330 graus, e que o Mercúrio vai estar nos 0 graus de Câncer ou Caranguejo, e nos 90 graus, que era onde estava a Lua no exemplo anterior. Nestas posições, os planetas vão estar a representar aquilo que nós entendemos como um grande trígono. Eles estão separados todos em 120 graus, e os três juntos vão totalizar os 360. O que nós vamos querer fazer agora é analisar na vibração 3. Vimos na 2 anteriormente, agora vamos analisar na vibração 3. À semelhança do anterior, o que nós vamos fazer vai ser multiplicar as posições dos planetas por 3, certo? Muito bem. Fazendo isso, nós sabemos que a Lua, que está nos 210 multiplicado por 3, vai ter um novo número que vai ser os 630 graus. Sabemos que o Sol, 330 graus vezes 3, vai estar nos 990 graus. E o Mercúrio irá estar nos 270 graus. Já reparamos que temos números superiores a 360. De igual maneira, como nós fizemos na vibração 2, vamos ter de reduzir isto a um número inferior a 360 graus, para que possamos colocar dentro do círculo do zodíaco. Portanto, começando pela Lua, nós temos os 630 graus. Retirando 360 a 630, temos 270 graus. O que isto significa é que a Lua vai passar a estar ali nos 0 graus de Capricórnio. Muito bem. Então, para o Sol, nós tínhamos visto que estava nos 990 graus, temos um número já bastante superior. Se retirarmos os 360, iremos ficar com 630. Mas 630 continua a ser superior aos 360, portanto vamos reduzir novamente. E reduzimos para 630 menos 360 e vai também para os 270 graus onde já estava a Lua. Portanto, temos exatamente um caso semelhante àquele que nós vimos na vibração 2, mas desta vez na vibração 3. E os planetas não estavam nas mesmas distâncias angulares. Finalmente, nós sabemos que temos o Mercúrio, que está nos 90 graus, e que multiplicado por 3 vai dar também 270 graus. O que significa isto, e já todos percebemos,
é que os 3 planetas vão estar em conjunção na vibração 3. Planetas que no mapa natal se encontram distanciados, a 120 graus, portanto, quando cada um deles um vértice de um triângulo, ao qual nós chamamos trígono, hum, na vibração 3 eles vão estar todos juntos. E aquilo que vamos fazer na astrologia vibracional é interpretar, para a vibração 3, as posições novas que nós temos dos planetas. E haverão de ter uma interpretação bastante objetiva relacionada com essa conjunção que se chama um stélio, dos planetas que estão numa conjunção. Percebendo aqui um pouquinho o que é que está a acontecer, na verdade, se nós olharmos para o mesmo esquema que nós vimos logo lá no início, que são as ressonâncias vibracionais de onda, vamos imaginar que nós temos uma onda, ou neste caso são duas, mas por uma questão de exemplo, vamos verificar apenas uma delas e temos planetas colocados aproximadamente na posição do círculo. Na parte de cima seria a vibração 1, correspondente ao mapa natal, e se nós estivéssemos a começar ali em Áries e damos uma volta completa até voltar novamente aos 0 graus de Áries, nós temos a primeira onda, no qual temos os 90 graus, portanto, essa distância de frequência em que nós colocaríamos o Mercúrio. Iremos colocar também aproximadamente a Lua ali um pouquinho depois de metade do comprimento de onda, e temos quase no finalzinho do comprimento de onda a posição do Sol. Na vibração 3, o que nós temos é essa multiplicação, portanto, vamos ter uma frequência mais alta, numa razão de 3 vezes, no qual a frequência de 3, portanto, esse número inteiro que cabe dentro da frequência fundamental, mapa natal, vamos ter exatamente as mesmas posições dos planetas nesta vibração. E se nós verificarmos cada um destes ventres, ao qual é o nome técnico destas divisões, vamos reparar em algo bastante curioso, que é a, a amplitude ao qual está o planeta, os 3 planetas, vai ser exatamente o mesmo. Portanto, o Mercúrio vai estar nesta posição para onde aponta a setinha verde do lado esquerdo, a Lua vai estar também nesta posição, portanto, na mesma amplitude, e o Sol vai estar na mesma amplitude. Eles estão em posições diferentes na vibração 1, mas na vibração 3, eles estão exatamente na mesma posição. Se sobrepuséssemos cada um destes eventos, cada um deles, vamos imaginar que agora juntávamos estas três ondas que nós vemos em baixo, e nós as sobrepunhamos, os planetas iam ficar exatamente na mesma posição, ao qual nós damos o nome de ressonância. Significa que vai haver uma vibração dentro da mesma energia, ehm, para os 3 planetas que estão em conjunção. Podemos também entender, e agora já percebemos com 2 exemplos como é que a astrologia vibracional funciona, e uma quadratura, se nós agora tivéssemos 4 planetas e eles estivessem colocados a distâncias iguais, cada um, entre cada um deles, nós teríamos aquilo que era o grande quadrado, não é? Isto corresponde à vibração 4, porque nós estamos a dividir o círculo por 4. Sabendo exatamente o mesmo exercício que nós faríamos como os exercícios anteriores, iríamos verificar que os 4 planetas na vibração 4 iriam ficar conjuntos. E isso tem uma interpretação dentro daquilo que é o significado da vibração 4. Já percebemos, até pelo exercício anterior, que a vibração 3 teríamos um trígono,
E podemos ir mais além, imaginando relações de semissextil a 30 graus, portanto, dividindo os 360 por 12, vamos ter porções de 30 graus, ao qual, se nós até associamos as secções dos signos, 30 graus, cada um deles, já percebemos que o zodíaco poderá ser uma expressão daquilo que é a vibração 12. Portanto, por esta altura, creio que já terão uma ideia de, afinal, o que é que são os mapas vibracionais. No fundo, tem a ver com o reposicionamento dos planetas dentro da vibração que nós pretendemos interpretar, e cada uma das vibrações está associada a um número, e um número tem, assim como os numerologistas entendem, e está representado no tarô e outras áreas que tomam o número como um significado abstrato. Um, Esse significado abstrato tem também essa associação à astrologia. E essa associação surge, é traduzida de acordo com os aspectos dos planetas que fazem entre si. No fundo, são as relações angulares, são as distâncias entre os mesmos, que estabelecem qual é que vai ser o tipo de interação, de relação entre os princípios, também chamados muitas vezes os arquétipos, fundamentais do significado do planeta dentro da psique humana, e mesmo dentro daquilo que é a cosmologia e a construção do universo. E nós somos parte do universo, portanto, vamos ter características semelhantes ao universo ao qual pertencemos. Ora, voltando a Kepler, e ele foi muitíssimo importante. Um, Até à altura, aquilo que eram os aspectos menores não eram muito considerados, haviam apenas eram considerados apenas os aspectos maiores, também chamados os, e eram a conjunção, a oposição, o trígono, a quadratura, que eram os aspectos ptolomaicos. Um, Mesmo eles já traduzem, em termos de significado, aquilo que as vibrações ou um trígono têm, de facto, essa relação com o número 3. No caso, estamos a falar de um trígono. Mas para Kepler era bastante importante, ou tão importante, os aspectos menores pelas relações matemáticas que eles estabeleciam entre os planetas, como os aspectos maiores. No entanto, ele criou aquilo que era um grau de influência. E dentro dos 13 aspectos que ele definiu dentro do livro, do mundo harmónico, que relacionava a geometria e as relações musicais, portanto, a música, ele estabelecia esse grau de influência, portanto, no qual o primeiro grau de influência seriam as conjunções e as oposições. No fundo, era uma relação entre os planetas no mapa natal ou na vibração 2. E por isso, e por isso, hum, havia essa fração no qual o ângulo correspondia a uma fração do círculo. Teríamos depois, como segundo grau de influência, o trígono e, o, e a quadratura. E por aí adiante temos um terceiro, o sextil e o semissextil, porque estão relacionados, estão dentro de relações harmónicas entre si. Temos o 6 e o 12. O 12 é divisível por 6 e, portanto, são harmónicos entre si. Um, Num quarto grau de influência temos o quincúncio, o quintil e o biquintil. No caso do quincúncio, tem uma relação com o 12, porque é a divisão de 5 por 12, são os 150 graus do círculo, e o biquintil já divide
os 360 graus por 5, que é um número importantíssimo dentro da cosmologia, da matemática, e da filosofia. Hum, e ao qual Kepler deu extrema importância, por muito que colocasse dentro de um quarto grau de influência. No final, teria o octil, portanto, é a divisão da quadratura por 2, portanto, um oitavo da circunferência, o trioctil, ou 6 π quadrado, ou 6 π quadratura, como nós chamamos, portanto, em que tem uma divisão de 3 porções de oitavos, portanto, são 3 oitavos, e finalmente era o décimo, que divide o círculo por 10, ou o tridécimo, que divide o círculo em 3 décimos, ou seja, 108 graus, e o número 108 é também um número bastante relevante para a interpretação. Esta informação pode ser encontrada na Wikipédia sobre na parte dos aspectos e, portanto, é uma área bastante útil para ser consultada e para aprofundar este assunto. Portanto, o que é um aspecto? Um aspecto é apenas uma fração de um círculo. E um círculo pode ser fracionado em infinitas porções, na verdade. Hum, Aquilo que eram os aspectos ptolomeicos, que ele dividia por 2 e por 3, o círculo do zodíaco, ou o círculo, que para os antigos representava o todo, não é? Portanto, teríamos a conjunção, a oposição, o trígono, a quadratura e o sextil, com os ângulos 0, 180, 120, 90 e 60 graus. Ora, qual é que é a correspondência que agora que já sabemos como é que esta divisão é feita, qual é a correspondência em termos de vibração? A conjunção é a vibração 1, a oposição é a vibração 2, o trígono está na vibração 3, como nós vimos, a quadratura na 4 e o sextil na 6. Mas agora nós vamos ter mais aspectos ao qual damos importância e integramos aquilo que são os aspectos menores, eh, afirmados por Kepler, portanto o semissextil, que são 30 graus e estão na divisão 12, o quincúncio também está na vibração 12, mas é 5 dozeavos, neste caso, portanto temos 12 secções e vamos tomar 5 dessas secções para estabelecer essa distância angular de 180 e 150 graus. O quintil são 72 graus, a semiquadratura 45 e temos a 6 quadratura de 135 graus, conforme nós vimos anteriormente. E adicionamos ainda outras vibrações. Temos a vibração 7, que é muitíssimo importante, que é um séptil, e vai dividir a circunferência em 7 porções de 51 graus e 17 segundos. Temos o núbio, com vibração 9, com 40 graus, e temos ainda a divisão por 16 do círculo, que vão dar secções de 22 graus e 30 segundos. O que na verdade nós temos é que nós temos uma infinidade de vibrações, e todas as relações planetárias têm uma determinada, eh, têm uma determinada distância e corresponde a uma vibração única. Mas para a interpretação e para criar um tudo sobre estas distâncias, nós vamos dar uma determinada tolerância, ao qual nós chamamos, e na astrologia é chamada a orbe. E as orbes, na astrologia vibracional, são proporcionais. E são proporcionais por um motivo que vão entender. Nós podemos ver ali uma orbe de 16 graus, habitualmente não se consideram, para a astrologia moderna e mesmo na tradicional, não se consideram orbes de 16 graus para a conjunção. O máximo que se podem considerar seriam luminares com orbes de 12 graus, que mesmo assim é uma orbe bastante grande, mas depois vai reduzindo à medida que os planetas se vão distanciando do Sol e, neste caso, da Terra. Mas para a astrologia vibracional é importantíssimo que se mantenha um princípio de proporcionalidade. Uma questão simples: à medida que nós vamos multiplicando os planetas pelo número da vibração que nós pretendemos analisar, eles vão se distanciando entre si pela multiplicação ou vão se aproximando.
pelas reduções que nós vamos fazer para que consigamos colocar nos 360 graus. O que acontece é que, ao multiplicar um planeta pelo seu grau que ele está, ele vai produzir essa distância, mas no entanto mantém-se significativo, porque vamos imaginar que queremos a vibração 180, vamos multiplicar, vamos imaginar que um planeta estaria nos 10 graus de Áries, né, e multiplicamos por 180 vai ficar 1800 graus. 1800 graus terão que ser reduzidos. E essa distância de 16 graus mantém-se razoável para uma análise daquilo que são as proximidades dos planetas entre si nas relações. Isto tem sido estudado e tem sido analisado com base em métodos estatísticos que de facto afirmam que a órbita de 16 graus é uma órbita razoável e que se verifica o significado de uma conjunção, mesmo que seja a 16 graus. Mas isto é apenas uma parte da astrologia vibracional que teria que ser entendida com mais informação. Portanto, entende-se que as órbitas são proporcionais e vão começando pela órbita de 16 graus, corresponde a um ângulo de 0 graus, como todos irão compreender. Se tivermos uma oposição, vamos, eh, vamos ter a vibração 2, iríamos multiplicar os planetas por 2, a posição desses planetas por 2, a sua órbita vai ser metade. Portanto, é este o princípio da proporcionalidade. Se nós multiplicamos por uma determinada vibração, nós vamos dividir proporcionalmente as órbitas que nós vamos utilizar. Isto é extremamente importante e não é negociável dentro da astrologia vibracional. Portanto, uma quadratura iremos dividir por 4, aquilo que é a órbita da conjunção. O trígono, a divisão por 3, a divisão por 3 do trígono 16 graus dá 5 graus e 20 e por aí adiante. Portanto, o sexto com 2 graus e 400, e 40 minutos. E o semissextil, que é uma divisão um, do 6 ou uma multiplicação por 12, neste caso em termos de vibração, uma multiplicação por 2, vamos dividir por 2 também a orbe que era utilizada no sextil e por aí adiante. Portanto, estes são as orbes admitidas para cada uma destas relações entre os planetas na sua vibração. Portanto, uma outra parte importante da astrologia vibracional é aquilo que são aspectos, nós já percebemos, são relações angulares de distância entre dois planetas, que vão ter uma determinada ressonância que se traduz em vibração, e aquilo que nós chamamos em astrologia vibracional que são os circuitos. Um aspecto, então, significa essa relação entre dois planetas que indica uma tendência psicológica. É uma indicação, não quer dizer que tenha uma concretização. Para uma concretização, nós temos aquilo que consideramos a análise do circuito. Um circuito vai unir três planetas por aspecto, seja ele qual for, dentro dos aspectos que nós analisamos na astrologia vibracional. E isto, sim, é comprovado, é testado com um grau de confiança bastante elevado, que indica um comportamento psicológico. O comportamento psicológico vem de uma tendência psicológica, obviamente, mas é algo que se concretiza nas ações, no dia a dia ou de algo hum, que é presente na psique de um ser humano e que se vai traduzir em algo mais tangível e mais concreto. E para isso, então, nós precisamos de uma união de pelo menos três planetas unidos por aspecto. E não tem que ser o mesmo aspecto. Portanto, o circuito pode ser composto por
vários aspectos do mesmo tipo, mas não são aspectos iguais. E o que é que são os tipos dos aspectos? Os tipos dos aspectos separam-se em duas grandes famílias. Portanto, os suaves são os trígonos, o sextil e o semissextil, e já percebemos que temos aqui uma relação ao número 3. E temos os difíceis. Os difíceis, quadraturas, semiquadraturas e sesquiquadraturas, hum, que têm uma relação com o 4. E existem os ambivalentes. Os ambivalentes significa que podemos ter dentro de um circuito eh, combinações de conjunções ou posições e trígonos sextil e semissextil, e nos difíceis podemos ter conjunções com quadraturas, semiquadraturas. O que nós não podemos ter são quadraturas com trígono, por exemplo. O quincúncio não forma circuitos. Esse, de facto, estabelece uma relação de 150 graus entre dois planetas, mas a interpretação que é dada não é idêntica àquilo que nós temos nos circuitos. E, portanto, um quincúncio não faz parte dos circuitos. Neste esquema, aqui do lado esquerdo, podemos identificar quais são os tipos de circuitos. Por exemplo, nós temos a oposição do Júpiter com o Mercúrio, eh, e nós vimos um, que é um aspecto ambivalente. Portanto, tanto pode ser suave como pode ser difícil. Portanto, nós verificamos ali com a Lua que nós temos um sextil e somente a Lua e o Júpiter e Mercúrio já fazem aquilo que é um circuito. Porque temos o primeiro, a oposição, que nós já falámos, temos este sextil, mas por sua vez a Lua vai estar a fazer um trígono ao Mercúrio. E vemos ainda um outro circuito. E isto é algo que também pode acontecer. Os planetas podem estar a fazer parte de vários circuitos. E para isso identificamos também um outro que é formado com o Sol, que está no meio da Lua e o Mercúrio, a uma distância de 60 graus de cada um deles. Por isso, vai fazer também um circuito, neste caso com aspectos suaves. Portanto, temos o trígono e temos dois sextos. Como exemplo, temos também aquilo que poderia acontecer, que é um circuito, neste caso difícil, com a mesma oposição, mas é ambivalente, com Marte, que está ali no início do signo Áries, a 0 graus. E, portanto, vai estabelecer um circuito com Júpiter e Mercúrio, mas neste caso já vai ser difícil. Está a fazer uma quadratura. A quadratura tem 90 graus e é facilmente reconhecível aquilo que está a acontecer aqui. Para dar um exemplo, também de um quincúncio, neste caso, podemos identificar que o Sol e Marte estão a fazer um ângulo de 150 graus, mas este, por muito que esteja a unir os pontos daquilo que é uma figura eventualmente geométrica, um quincúncio nunca se vai interpretar como fazendo parte de um circuito. Outro conceito muito interessante, muito importante nos, na astrologia vibracional são os pontos médios. Os pontos médios são uma distância angular, eh, são uma distância angular entre um planeta que está no meio de dois outros planetas, não é? E, portanto, vai estar naquele ponto médio. Já vimos que qualquer distância pode ser traduzida numa vibração, embora nós tenhamos visto aqui as vibrações mais baixas, que vão até, e vimos até à vibração 9, mas elas podem estender-se, vibração 10, vibração 11, 270, 247, 321. Mas aquilo que eu queria relevar aqui é que, na verdade, quando nós temos estes padrões de aspecto, os padrões astrológicos, nós estamos a falar de pontos médios, na verdade. Porque o que é que acontece? O Marte
está ali naquela quadratura T, no fundo está em ponto médio relacionado com Júpiter e com Mercúrio. E o Sol também está em ponto médio. Neste caso está entre a Lua e temos Mercúrio. Isto tem uma relevância bastante elevada na interpretação e tem, de facto, correspondência com aquilo que são as interpretações astrológicas segundo não só a astrologia vibracional, mas também outras formas de astrologia, como por exemplo a uraniana, que se baseia bastante naquilo que são os pontos médios. Na verdade, a uraniana baseia-se na vibração 4, usa a vibração 4, mas não está no âmbito desta apresentação que aqui quero fazer. Portanto, neste caso, nós teríamos estes dois pontos médios como exemplo, um, e que fazem parte de circuitos, mas podia não ser. Mas o que é relevante é que muitas daquelas figuras astrológicas são os padrões e as formas geométricas têm contido em si mesmo o conceito de ponto médio. Então, para resumir, o que é a astrologia vibracional? Os aspectos correspondem a vibrações e que também podemos chamar de harmónicas. O conceito é exatamente o mesmo. A divisão proporcional do círculo determina qual é que é o número que caracteriza a vibração, ou seja, o que é que isto quer dizer? Se nós temos um trígono, então a vibração que nós vamos ter será a divisão do círculo por 3, ou seja, a vibração 3 irá caracterizar aquele trígono que une os dois planetas. Não falámos disto, mas no fundo a numerologia prende-se muito com aquilo que são os números primos. E, portanto, cada número primo na astrologia vibracional vai ter um significado novo comportamental. E, portanto, o significado da relação entre os planetas dessa vibração estará relacionado com aquilo que é o significado desse número primo. Os planetas envolvidos nos aspectos são funções psicológicas e que se manifestam em comportamentos caracterizados pela própria vibração. Quer isto dizer, na vibração 3, que tem um determinado significado, vamos analisar quais é que são os planetas que estão envolvidos em aspectos, mas mais do que aspectos, quais é que são os circuitos que essa vibração pode ter para podermos interpretar um comportamento efetivo. Existe uma infinidade de vibrações. Por uma questão de simplicidade, por uma questão de análise, podemos começar a observar as vibrações mais baixas, frequências mais baixas, mas na verdade nós podemos ir subindo através da interpretação numerológica de cada um destas vibrações. E, a sustentar tudo isto, hum, temos uma abordagem da astrologia vibracional que foi eminentemente criada para ser investigada, para que se pudesse analisar com base naquilo que são dados os mais credíveis possíveis dos mapas astrológicos e que pudesse ser consubstanciado com aquilo que está nas biografias, quer seja personalidades, normalmente só as grandes personalidades acabarão por ter biografias, mas daqueles que são pessoas que nós conhecemos que têm comportamentos concretos, que há evidências, portanto, em que podemos estabelecer uma relação entre a vibração e aquelas funções psicológicas e aquilo que ficou registado. E esse é o grande ponto forte do que a astrologia vibracional permite fazer, que é uma construção que permite essa análise e fazer um estudo sério com dados concretos. Também esta vertente está em desenvolvimento, é relativamente recente, a a elaboração desta construção e dos princípios astrológicos da astrologia vibracional tem cerca de 30, 40 anos,
tem-se desenvolvido muito mais nesta última década, uma vez que há mais astrólogos a trabalhar, existe mais investigação e o conhecimento vai sendo exponencial. A pesquisa está a ser alargada também a outros corpos celestes, já não fica apenas compreendida aos 10 planetas, convencionais, já existem estudos e estão a ser feitas análises com asteroides e pontos como os nodos, como uma série de outros fatores que vão criando um conhecimento muito mais consubstancializado. Atualmente, o estudo está a incidir sobre as vibrações até à vibração 360, aquelas que existe um conhecimento mais efetivo são as vibrações mais baixas, de frequência mais baixa, até principalmente à vibração 64, mas já estão a ser feitos passos bastante concretos em direção àquilo que são vibrações de subtileza muito maior. Hum, uma questão que eventualmente possa estar a assaltar-vos, neste momento é: "Ok, então e as casas e os signos? Não há estudos sobre isto, esta vertente diz respeito apenas aos an e a resposta é sim. Hum, já é possível obter uma quantidade de informação incrível apenas com os ângulos entre os planetas. Não só isso, como não existe propriamente uma uma prova ou uma evidência que aponte para que os signos funciona exatamente como é convencionado que acontece. Estão a ser feitos estudos, existe de facto uma relação com os signos, mas não está feita ainda, não existem estudos que permitam para já afirmar as interpretações que são usadas. As casas, também pelo mesmo motivo, mas as casas têm um grande problema de terem que ter dados muito precisos, porque ao utilizar vibrações mais altas, as casas vão sofrer grandes alterações. E ao não ter um- uma hora de nascimento precisa, as informações iriam ser erróneas e iriam conduzir a interpretações erradas. Portanto, nesta fase, não se fazem interpretações a esse nível, a menos que haja uma certeza muitíssimo elevada quanto à hora de nascimento. E numa abordagem muito sintética, a astrologia vibracional é isto. Neste momento existem alguns recursos online para começar a observar e estudar e explorar a astrologia vibracional, portanto, eu sugiro que possam utilizar 2 recursos que eu recomendo, um que é o Astrology Lens, que tem logo na página principal o acesso aos mapas vibracionais, com a introdução dos dados de nascimento que se pretendem observar. Tem muitas outras coisas, mas de facto tem esta relevância e podem selecionar quais é que são as vibrações que pretendem começar a analisar e explorar. E também podem num astro, embora seja muito mais difícil de lá chegar, têm de aceder aos dados estendidos e depois optar pelo tipo de carta astral harmónico e utilizar depois o dia como número para a vibração do mapa que querem criar. Só uma tomada de atenção, que é aquilo que são as orbes, que falámos anteriormente, para a astrologia vibracional, não estão configuradas para estes dois tipos de mapas. Por isso, se quiserem ter algum tipo de interpretação, ou saber quais é que são os planetas que se relacionam, especialmente nas conjunções, tenham em atenção que aquilo que é dado pelos gráficos pode não estar em conformidade com
o que se utiliza para a prática da astrologia vibracional. Portanto, estou muito grato por terem chegado até aqui. O vídeo já vai longo, e espero ter sido claro o suficiente. Estou disponível para quaisquer dúvidas, podem colocar nos comentários, podem questionar diretamente, podem entrar em contacto diretamente pelas redes sociais. Hum, Também convido-vos a verem os vídeos especialmente introdutórios para dar mais informação sobre o que é a astrologia vibracional, muito embora eu vá criando aqui mais alguns vídeos com mais algumas informações para tornar esta vertente da astrologia uma vertente mais usada e que vão certamente perceber que existe informação muitíssimo, muitíssimo valiosa que se pode obter só dos aspectos com os planetas. Portanto, eu sou Nelson Ramos, podem contactar-me e tem o endereço do site astrolab.net, podem contactar-me para o efeito. Qualquer coisa que coloquem nos comentários e eu certamente irei tentar responder dentro da forma possível. Futuramente poderão estar disponíveis também já interpretações e um pouco mais de profundidade na análise da astrologia vibracional. Muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima.